Com certeza, porque hoje é impossível nós acharmos que só com a nossa ciência, que se diz tão avançada, que ainda nem consegue determinar alguns desses fenômenos. Então, há sim algo muito maior, há dimensões paralelas que hoje a nossa ciência começa a engatinhar nesse sentido, principalmente na questão da física quântica. Então, hoje nós vemos que a nossa ciência ela vai galgar passos muito mais além do que hoje em dia nós temos. Muito bom. E você poderia, Rosana, fazer aí uma classificação ou qual a segmentação que vocês usam dentro desse estudo para a gente entender melhor? Na verdade, a ufologia ela é um leque de possibilidades. As pessoas têm uma ideia de que a ufologia é só apenas observar e relatar os fenômenos extraterrestres. Mas há um leque de possibilidades que, na verdade, o intuito do Projeto Portal é mostrar este leque. Na verdade, não são coisas separadas. É um conjunto de possibilidades, é um conjunto de ações que hoje a população precisa compreender melhor. Senão só fica aquela questão, analisou, comprovou ou não comprovou e pronto. Não, é um leque muito maior de possibilidades. Você poderia dar alguns exemplos aí? Claro. Dimensões paralelas, a nossa própria física quântica hoje já trata de muitos assuntos que explicam algumas evidências, inclusive ufológicas. A parte consciencial, a parte mental do nosso cérebro humano hoje está interligado, porque alguns contatos, eles mexem com a frequência mental das pessoas. Então, a nossa ciência ligada ao estudo do cérebro é muito importante para a ufologia. Que bom, hein? O estudo dos cérebros aqui é com a nossa amiga Marli, hein? Ela vai dar um curso aqui sobre os 3 cérebros, a dança dos 3 cérebros, né? Aguardem aí esse curso que é muito importante. Vai entrar, então, um pouco aqui na ufologia. Quem sabe a nossa pesquisadora, né, a Rosana aqui, pode dar uma ajuda pra gente ou aqui. assistir o curso. Quer falar alguma coisa? Eu teria uma pergunta para a Rosana. Ela falou a parte da consciência e a evolução mental. Como é que a ufologia define essa evolução mental a partir dessas pesquisas? Na verdade, a nossa mente hoje ela está muito limitada. Nós não usamos nem 0,00000% da nossa capacidade mental. Como a ufologia está ligada a outras dimensões também, somente com o estudo da nossa própria capacidade mental é que poderemos compreender melhor todos esses outros fenômenos. Então, é imprescindível, sim, trabalhar a parte da consciência mental. Então, Rosana, isso quer dizer que se esses, por exemplo, objetos não identificados, outras manifestações da ufologia, não são compreendidas pelo ser humano pela sua limitação da sua consciência, do seu cérebro, é isso? Com certeza absoluta. E a nossa ciência ainda está engatinhando a passos pequenos ainda. Dá um exemplo, Rosana, disso aí. Apareceram alguns na história aí, tem até datas, né, Sim, na verdade, uma questão que as pessoas sempre colocam é quando que apareceu a ufologia, né? Alguns colocam que o surgimento, ou na verdade o maior estudo da ufologia começou em 1947 com o caso Roosevelt. Mas eu posso afirmar com toda certeza que há milhares de anos, luzes e objetos estranhos vêm cruzando o céu de nossos planetas. E foram esses objetos que levaram as pessoas a se perguntar o que são. Porque esses fenômenos, eles não são comuns da nossa natureza, da Terra. E eles são muito difíceis, digamos assim, de serem reproduzidos por um cidadão comum. E esses questionamentos é que levou o homem a começar a se perguntar se seríamos os únicos seres inteligentes no universo. Então eu com certeza afirmo que podemos dizer que a ufologia surgiu junto com a origem da própria humanidade. Muito bom. Então, Rosana, ainda hoje a gente estava conversando sobre o céu, as estrelas e tal, e veio essa questão da estrela guia, aquela que levou os 3 magos à presença do nascimento de Jesus, né, como uma estrela que se movia, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso, não? Olha, nós podemos afirmar que a Bíblia é o maior livro ufológico que existe até hoje, né? Bom falar. Com certeza aquela estrela guia pode ser um fenômeno extraterrestre. Qual? Não sabemos.
sabemos, quem sabe um dia nós vamos ter essas respostas. E Rosana, aquela questão dos círculos, esses círculos que aparecem, que o pessoal ou diz que realmente aquilo é produzido por humanos, o que a ufologia está dizendo? Nós temos que tomar muito cuidado com o que nos chega de informação. Muitas coisas realmente elas são concretas, mas muitas ainda são fenômenos da própria natureza desconhecidos pelo homem e outros, infelizmente, fabricados por aqueles que querem sensacionalismo. Por isso, toda a evidência deve ser pesquisada, deve ser analisada com critério para que depois a gente tenha uma informação embasada em pesquisa séria. Senão... Já existe algum resultado desses drop circles? Isso, em inglês. Aqui no Brasil, que ocorreu ultimamente, nosso grupo ainda está pesquisando. Então, por enquanto, nós não vamos colocar nenhuma resposta, nem que sim, nem que não. Nós estamos ainda averiguando, exatamente para não cometer o erro de um pré-julgamento precipitado. Porque a característica desses círculos, ela é interessante, porque toda a natureza ela permanece igual e no local do círculo, né, existe uma forma de que as plantas, né, elas abaixam e não morrem, né? Então tem toda uma suspeita, né? Um estudo, né? Exato. Mas nós temos que lembrar que alguns fenômenos da própria natureza também são extraordinários. Por isso a nossa cautela em estar colocando ainda algo que a gente ainda está pesquisando. Agora tem uma pergunta de leiga que seria o seguinte. A gente sempre tem curiosidade, né, pela ufologia, embora não tenha conhecimento profundo. E nos relatos que eu assisto pela televisão, geralmente o Discovery, né, trazia muita ufologia. E eu tenho percebido o seguinte, de todos esses relatos que vêm vindo ao longo do tempo, existe uma estrutura nesses relatos que diz o seguinte, eles começam geralmente os relatos colocando a situação de curiosidade com relação a um fenômeno chamado extraterrestre, né? Depois, eles começam a tentar buscar provas, né? Chega um determinado momento que as pistas são tamanhas que levariam a gente a pensar, bom, isso existe, isso é verdadeiro. E no final desses relatos, eles colocam uma dúvida para quem está assistindo, ou seja, eles colocam assim, mas será que é mesmo? Quer dizer, primeiro colocam N pistas e depois colocam no final, e geralmente são relatos americanos, né? Exato. Então eu fico perguntando assim, o que há atrás desses relatos que atiçam a curiosidade, mostram pistas e dizem depois para quem está assistindo, acho que não é bem assim, acho que é mentira. Até hoje eu lembrei, nós estamos em pleno dia da mentira, e não me parece, né, que a ufologia necessariamente, né, esteja encaixada nesse dia. Como é que a gente explica? É uma questão de poder, é uma questão política, de não deixar transparecer dados que já são pesquisados e como é que é isso? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu só gostaria de lembrar que hoje a nossa ciência diz que há cerca de, no mínimo, 50 bilhões de outras galáxias além da nossa. E com certeza existem tantos outros bilhões de estrelas que, por sua vez, existem planetas que as orbitam, que com certeza abrigam vida inteligente em diferentes níveis de evolução e de tecnologia. Então, acharmos que somos os únicos no universo é muita presunção. Mas, infelizmente, o medo da nossa sociedade entrar em colapso hoje, devido às implicações religiosas, filosóficas, econômicas, inclusive, e tantas outras, é que, infelizmente, os governos do mundo inteiro, juntamente com seus cientistas, dizem que os OVNIs não existem. E é por isso que quem vê tem medo ou vergonha de falar. E quando fala, acaba sofrendo as consequências da sociedade. E aí esse segredo ainda continua. Por isso que na maioria dos documentários americanos, sempre no final há essa grande dúvida, é verdade ou mentira?